convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tens dúvidas no coração? Vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, quem lê todos esses textos das aparições de Jesus depois da Páscoa, vai ver que eles não combinam muito entre si. Cada um tem um outro viés, uma outra história, um tanto quanto diferente. Isso é natural, porque todos estes textos são catequeses. Estes textos eram conforme a comunidade, era a base conforme a comunidade para os catecúmenos, para aqueles que se preparavam para o batismo. Então era para eles que se contava em cada uma das comunidades este fato da ressurreição. E claro, para cada comunidade se falava, se fazia uma roupagem de tal forma que este grupo de catecúmenos pudesse entender e caminhar na sua caminhada de cristãos. Mas todas têm a mesma estrutura, não é que as estruturas mudam. A narração, o exemplo muda, mas a estrutura sempre é a mesma. Sempre Jesus aparece a alguém. Aqui no caso são os discípulos de Emaús, no outro caso é a Maria Madalena, no outro. Cada um sempre tem uma aparição de Jesus a uma pessoa. E essa pessoa anuncia isto aos apóstolos, aos discípulos. Ou seja, a experiência da fé pessoal sempre é entregue aos apóstolos.
Isso é o primeiro passo. O segundo passo, os apóstolos em comunhão também têm esta experiência pessoal do Jesus ressuscitado. Eles não acreditam na narração do indivíduo, mas eles em conjunto têm a experiência e aí eles reconhecem que a experiência do indivíduo. Isso em todas as narrações sempre é esta a catequese. Lembrem-se, mais uma vez, é para os catecúmenos, portanto, é para aquelas pessoas que querem pertencer à igreja. É ali que está esta catequese. Então, não adianta eu ter a minha experiência de Jesus e basta. Não. Eu preciso entregar ela à igreja, no caso, aos apóstolos, para ser validada. Então, quando nós, às vezes, temos, hoje não é mais experiência de Jesus, já há muitos anos, então aparece Nossa Senhora aqui, ali, em outro lugar. Todas essas aparições, se não são validadas pelos apóstolos, são experiências pessoais. Respeitamos como experiência pessoal, mas não é uma experiência de igreja. Então, tomemos um pouquinho de cuidado com todos esses milagres, aparições, não sei o que anda por aí na moda, Fulano faz milagre, cura, não sei o que. Pode ser. Mas enquanto não for reconhecido pela igreja, é uma experiência individual que pode ser ou não de Deus. Ok? Isso é a primeira catequese que os catecúmenos daquela época perceberam. E todos eles perceberam isso, que o cristianismo se vive em comunidade. Experiências pessoais são validadas pela comunidade. E a partir disso, sim, são uma experiência de fé válida para todos. Nesta narração, tem uma coisa muito particular. E para isso precisa saber que essa narração, com certeza, foi concebida deste jeito depois da discussão de Jerusalém, nos anos 70, com certeza depois do martírio dos apóstolos. Por quê? Porque neste caso aqui, Jesus faz o quê? Olha só como evoluiu o pensamento inicial da comunidade cristã. Domingo passado, retrasado, não sei que dia, o Tomé não acreditava porque não tinha visto os lugares dos cravos. E daí Jesus vem e diz, mostra, e Tomé diz, meu Deus, e cai de joelho. Hoje, ele mostra para todos os apóstolos a mão furada. E mesmo assim, não basta. E aí, o que ele faz? Diz, me dão algo a comer. E eles me dão um peixe assado. Alguém aqui sabe o significado? Então, me ajude, porque eu sei um significado, pode ter outros. Peixe, já falei isso outras vezes, em grego é istus, e é o primeiro credo dos cristãos. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. E 5 letras. Tá? Então, isso era o primeiro credo, que daqui a pouco vamos rezar um outro,
mas que na base também tem exatamente esse anúncio: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, quando ele quer comer um peixe, na verdade, nos anos 70, 80, na verdade toda a comunidade já sabia o significado do peixe. Ou seja, os apóstolos acreditaram a partir deste credo, do peixe. E o peixe era o símbolo da comunidade. Não sei se sabe, mas até o terceiro século, início do terceiro século, a cruz não era símbolo dos cristãos. Começa na metade do século terceiro para quarto e se afirma no século IV apenas. Aqueles 200 e tantos anos depois. Os primeiros 200 e tantos anos, todos os cristãos se identificaram com o peixe. Este que era o símbolo dos cristãos. Então, esta narração agora, na hora, todo mundo percebeu o significado. É a comunidade que faz os apóstolos crerem na ressurreição. É na comunidade que esta fé se sustenta e nasce. Agora mais, o peixe aqui, ele é assado, queimado, sinal do martírio, sinal da morte, sinal do Cristo morto, dos apóstolos mortos, dos cristãos fervorosos mortos. É na dor que a fé na ressurreição ganha sua vitalidade e sua força. É este o significado do Evangelho de hoje. E aí eu lhe pergunto: a sua dor, que significado tem para você? É sinal de ressurreição? Ou é sinal de castigo? A sua dor lhe leva à depressão ou à certeza da ressurreição? Como nós encaramos as dores inevitáveis da vida. No Antigo Testamento, toda dor era considerado castigo de Deus. Desde lá da expulsão do jardim do Éden. Você vai trabalhar com suor, a mulher vai parir com dor, e por aí vai. Castigo porque o homem não foi fiel a Deus. Isto é visão do Antigo Testamento. O Novo Testamento muda radicalmente esta visão. A dor é sinal de esperança e certeza de ressurreição. Eu tenho a impressão que esta ideia, ao menos alguns séculos para cá, não pega mais. Nós voltamos ao Antigo Testamento. Porque quando eu vejo as notícias, quando eu vejo como se encara determinados problemas da atualidade,
sempre é desesperança. Não se vê nesta dor ou neste conflito esperança, saída para algo maior, ressurreição. Não temos mais essa visão. E por que será que perdemos essa visão? Porque nós não conseguimos mais viver e acreditar no istus, no peixe, ou seja, na comunidade. Nós gradativamente ficamos escravos da filosofia grega revestida de cristã e avançamos no individualismo. Hoje, um casamento é relativo. Agora até já inventaram uma nova maneira de até tirar o nome, né, na sigla, para quem acha que casar significa uma perda da individualidade, da pessoalidade. Então não vamos casar. Não precisa casar, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que a comunhão não faz mais sentido. Quando eu escuto as mães lá na porta de casa, toda manhã, ai, quanto trabalho dá meu filho, né? Ai, mas dá tanto trabalho, gente. E quem diz que a vida é feliz sem trabalho? Mas percebem como o eu, tanto para o bem quanto para o mal, tomou conta de tudo. As senhoras, alguns senhores também, que vão na cabeleireira, no cabeleireiro, fazer as unhas. Quem faz a sua unha agora é empreendedora, MEI. Ela não é mais empregada do salão de beleza ou do barbeiro. Por quê? Porque daí eu faço o meu. Trabalhar para o outro, jamais. Né? Que dá problema. Quando eu fico doente, vou para o SUS. E quem paga o SUS? Porque você nunca contribuía para o SUS, né? Estão percebendo como o mundo inteiro está virando individualista? E não tem mais, não é externamente. Externamente estamos todos sentados juntos aqui. Mas será que realmente somos uma comunidade? Cada um daqui um pouco levanta e vai para seu lugar almoçar onde quiser. Me disseram, me contaram que no domingo de Páscoa, quando fiz aquela aproximação das mãos, né, foi assim uma experiência extraordinária, até viralizou por aí. Gente, devia ser normal. Nós estamos aqui para ser sinal de comunhão e não para satisfazer o seu eu espiritual. Não faz sentido, porque com o seu eu espiritual você não vai alcançar de dentro a ressurreição. E se daí a morte chega perto de você, de uma pessoa que você ama muito, você fica no chão derrubado, porque não conseguiu ter essa experiência de comunhão.
que te sustenta, mesmo quando as grandes dores alcançam a sua vida. Então o Evangelho de hoje é revolucionário para os nossos tempos, difícil de engolir, mas cheio de esperança. Porque se nós conseguirmos aos poucos, ao menos um e outro, sair do individualismo espiritual, eu com Deus, e aquele padre que fala bonito, se nós conseguimos sair disto e realmente construir comunhão, nem que seja com mais uma, duas ou três pessoas, você se tornará a verdadeira revolucionária. Porque é isto que precisamos neste momento, que já cheira a dor, e eu acho que nós vamos sentir muito mais dores ainda. Então é hora de nós nos juntarmos em comunhão para sobreviver e sermos sinal de certeza que depois de toda a confusão, depois de tantas e tantas voltas, existe sim ressurreição. Querido Deus Pai, mostre sua face, se compadeça de vós, volve seu rosto para vós, vos dê a paz. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O valor conquistado da liberdade, grande valor, só faz sentido quando ele está se entregando à comunhão, à comunidade. Liberdade fora de comunidade não faz sentido. E em paz, que o Senhor nos acompanhe.